Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui estamos tendo a oportunidade de estar trazendo a palavra e quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, Espero que possa fazer sentido para cada um aqui. E essa palavra, se encontra ali em 1 João 5,19, E começa falando, estamos cientes, que somos de Deus, porém, o mundo inteiro jaz do maligno. E a gente vê, isso traz uma reflexão para nós pelos dias que estamos vivendo, A palavra de Deus também fala que, o amor de muitos se esfriarão, Pois a gente vê, que muitas pessoas têm dado ouvidos para, falsos profetas e quantos escândalos a gente tem visto nos dias de hoje, E isso a gente vê a ação, clara do inimigo, pois ele espera apenas uma brecha para ele vir com as duas pernas, os dois pés na porta para terminar de quebrar o resto. A gente vê que nesses dias muitos levantes, se levantando contra a igreja, contra o povo de Cristo, contra aqueles que são filhos de Deus, Por isso que a palavra fala que aqueles que estão em trevas, que nós possamos ser a luz, em meio a esses que estão caminhando, Pois o inimigo tem cegado a visão dos descrentes. E quando fala isso, a gente vê que é porque tem realmente aqueles que um dia creram, têm perdido a fé, a esperança e têm deixado se levar pelas doutrinas, do mundo. O inimigo tem plantado isso, em meio aos filhos de Deus. A gente vê que aqueles que estão perdidos, ainda têm a chance de ser alcançados e conhecerem a verdade. Porém, aqueles que já um dia, receberam a palavra, não receberam a revelação, infelizmente, têm caminhado na escuridão. E culpa a Deus por todos os problemas que muitas vezes, são relacionados a frustrações, as feridas não curadas, E a gente vê o quanto o inimigo tem usado nos dias de hoje, nas emoções das pessoas, no caráter, tem agido assim de forma tremenda e violenta mesmo para fazer com que os filhos de Deus se afastem dos caminhos. E o inimigo hoje tem feito de tudo para cada vez mais fazer com que os filhos de Deus, caiam. E quando fala, que ali, o mundo inteiro jaz do maligno, da mesma forma nós temos o pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido o entendimento para conhecermos a verdade. Então, quando nós, hoje, cristãos, conhecemos a verdade, a palavra de Deus, nós temos o pleno conhecimento que Ele veio, fez tudo o que fez e ainda tem operado, ainda tem feito e ainda virá fazer ainda, coisas extraordinárias. A gente vê que a gente caminha no pleno conhecimento, que é a verdade. Jesus é a verdade. Ele fala, o seu caminho, a verdade é a vida e ninguém se achega ao Pai a não ser por Ele. Então, quando a gente tem esse entendimento, essa clareza, que o mundo inteiro, jaz o maligno, mas nós temos que ter o entendimento que nós estamos em Cristo e nós temos o pleno conhecimento da verdade, do conhecimento da verdade, que é Ele, e quando nós olhamos para Ele, que é o autor e consumador, nossos olhos têm que estar fixados nele, pois Ele é a verdade. Se nós olharmos para os lados, a gente vai começar a ver problema, nós vamos começar a ver, coisas erradas, julgamentos, A gente vai começar a ouvir as vozes do engano, a gente vai começar a deixar que essas sementes que Satanás lança e planta em nosso coração, em nosso entendimento, comece a enraizar, até fazer com que a incredulidade chegue, a falta de fé chegue, a falta de esperança, E aí quando vem os momentos difíceis, nós começamos a primeira coisa que a gente começamos a questionar é a Deus. E a gente vê aí quantos que tem culpado a Deus, Quantos que tem culpado a Deus por seus problemas, por suas frustrações, pelas suas faltas, falta de fé, pela sua falta de esperança, por momentos difíceis. Muitas vezes nós achamos que nós não merecemos passar por situações difíceis, mas nós passamos, Às vezes a gente pensa que a vontade de Deus é os filhos sofrendo, mas não. Muitas vezes são consequências de decisões erradas nossas, fora daquilo que é a vontade de Deus. Pois a primeira situação que vem, nós, muitas vezes, a primeira coisa nós queremos culpar a Deus, culpar a igreja, culpar pastor, culpar líderes, e assim vai indo. E faz com que nós afastamos. Quando a palavra fala ali, em Tiago 4:7, fala,
sujeitai-vos a Deus, né? E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de, né, do diabo fugir de nós, ali fala, né? Sujeitai-vos a Deus, né? E quando nós diz sujeitai-vos a Deus, é sujeitar aos mandamentos dele, a palavra dele, a verdade dele. E muitas vezes, né, a verdade dele não vai ser do nosso agrado, porque vai vir na onde vai ser trabalhado o nosso caráter. E isso vai mexer, né? Vai mexer com certas coisas que muitas vezes nós achávamos que estava tudo certo, porém não estava. O inimigo camufla, né, com uma inverdade, né, uma falsa verdade, e faz com que nós ficamos no engano, caminhando na sofisma. E quando nós entendemos que a sofisma é uma mentira, né, camuflada de verdade, o inimigo usa isso, nós começamos a criar bloqueios, nós começamos a querer questionar a palavra, questionar a verdade. Por quê? Porque muitas feridas, muitas situações, muitas coisas mal resolvidas, nós não nos abrimos para ser trabalhado. E aí a gente vê quantas pessoas têm caído no engano, têm se perdido, têm se desviado, têm ido para um caminho totalmente contrário àquilo que é a vontade de Deus. Mas ali quando, né, Jesus fala, né, que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido, né, o conhecimento para reconhecermos o verdadeiro, e nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro, o nosso Jesus Cristo, aquele que se, né, fez sacrifício, né, na cruz. E hoje nós devemos ter um entendimento, a cruz está vazia, Jesus ressuscitou, e hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos acesso diretamente com o Pai, através do Filho, pois ele foi aquele que foi crucificado, foi, né, chicoteado, foi enganado, né, foi traído, foi açoitado, né, as pessoas ali, né, o rejeitaram, e ele se fez tudo que em nós era de mal, que era para nós estarmos naquela cruz, ele se colocou naquela cruz, e ele hoje vive, está à destra do Pai, reinando, e ele tem toda a maldade, todo o principado e potestade como estrado para os pés dele. E hoje nós temos, né, essa autoridade de governo que através dele nós temos o acesso. Porém, nós temos que nos sujeitar a Deus, para que aí nós resistimos o diabo e ele fugirá de nós. Pois esse é o segredo de nós muitas vezes vencermos as tentações, vencermos o pecado, vencermos as aflições, as angústias, as setas que Satanás lança em nossas mentes. Muitas vezes nós vamos ter que nos sujeitar. Muitas vezes a sujeição não vai nos agradar, pois o ser humano é difícil, né? Pois o ser humano não tem né, ele não tem esse entendimento de sujeição, porque para nós, né, é vergonhoso, né? Para nós isso para nós não é do nosso agrado. Porém, quando nós vemos Jesus, Jesus se sujeitou naquela cruz, né? Ele não merecia estar naquela cruz, mas ele foi o Cordeiro, né? Cordeiro, né, santo, né, que não tinha pecado, não havia pecado nele, e ele se colocou ali na cruz. Pois quando a palavra fala lá em Isaías, né, que Deus se alegrou né, em moê-lo ali, né, na cruz, pois ele se fez pecado, né, por nós. Deus teve que ver o nosso pecado ali, pois ele entregou o seu único filho, não para que o teu povo, né, pereça, mas sim para que venha alcançar a vida eterna. Mas isso antes nós temos que nos sujeitar, reconhecendo Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é aquele que pode, né, que pode todas as coisas, é aquele que nós, quando nós nos sujeitamos, reconhecendo ele como nosso Senhor e Salvador, é onde nós temos o acesso ao Pai. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que possamos entender que nós, quando conhecemos, né, conhecemos ele como a verdade, nós venhamos entender também que nós somos filhos de Deus, e aí nós venhamos alcançar a vida eterna. Amém? Espero que essa palavra possa ter ministrado em nossos corações, que possamos ter esse entendimento que nós somos filhos de Deus, que possamos resistir a toda tentação, né, a toda cilada que Satanás muitas vezes se levanta contra nós. Eu queria terminar orando para abençoar nosso dia. Amém?
Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, te bendizemos o teu santo nome, te glorificamos porque o Senhor é santo, Pai, o Senhor é poderoso, nós invocamos o teu Santo Espírito, Pai, que venha sobre nossas vidas, venha sobre meus irmãos, que todo intento, todo levante, toda cilada, Pai, toda investida de Satanás contra nós, Pai, caia por terra no nome de Cristo Jesus. Nós declaramos, Pai, que o Senhor vem com as suas colunas de fogo nos cobrindo, nos protegendo, vem com a tua mão poderosa, Pai, nenhum mal assolará, Pai, nossas vidas, nossas emoções, nosso coração, nenhum mal, Pai, atingirá a nossa casa, Pai, pois o Senhor é quem governa e quem reina em nossas vidas, Pai, pois nós nos submetemos ao Senhor, Pai, ao teu senhorio, para que o Senhor cada vez mais cresça, Pai, seja exaltado e glorificado, Pai. Venha sobre cada um dos meus irmãos, que o teu Santo Espírito venha trazendo a revelação de quem tu és, Pai, que o Senhor possa vir, Pai, trazendo um renovo, fortalecimento do alto, blindando a mente, blindando o coração, as emoções, o caráter, que o Senhor venha de forma tremenda, Pai, poderosa e sobrenatural, que possamos, Pai, estar com nossos olhos fixados, Pai, para o alto, que é de onde vem o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, Pai. Então nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor, Pai, é poderoso, o Senhor é santo, Pai, e nós venhamos, Pai, entender cada vez mais, receber a revelação, Pai, da tua verdade, mediante a tua palavra, que nós possamos ter um dia abençoado na tua presença, que o Senhor possa vir, Pai, vir estar à frente de todas as coisas, Pai. Nós consagramos, Pai, todas as coisas ao Senhor, para que nossos planos venham ser bem-sucedidos, Pai. É assim que eu oro, desde já te louvo, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Espero que vocês tenham tomado posse dessa palavra, que vocês possam crer, né, cada vez mais na verdade que apenas Jesus pode nos oferecer. E que possamos ter um dia abençoado, né, na graça, né, de Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Abraço.